Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago o segundo experimento com a banana, né? Então eu cortei uma banana no meio, certinho, então dois pedaços idênticos. E vocês vão ver aí no final dos vídeos que um pedaço está muito menor do que o outro, né? Isso prova a tese de Reich de que o encolhimento gera biopatias, né? Esse encolhimento é visto em todo ser humano e em todo animal vivo como fruto de repressões do meio em que ele vive. Isso é importante. Um organismo vivo, ele trabalha no processo de contração e expansão, né? Aliás, eu li sobre isso, inclusive, num livro, há muito tempo atrás, antes de ler sobre Reich, um livro chamado A Grande Síntese, de Pietro Baldi, onde ele fala do processo de contração e expansão do universo, né? Então achei interessantíssimo a hora que eu comecei a ler Reich, porque eu já sabia essa tese, né? E Reich trabalha exatamente isso. Então ele fala o quê? Quando, em 1922, ele lança a função do orgasmo, ele descobre uma energia que ele chamou de orgon. Essa energia que ele chamou de orgon veio relacionada também ao estudo dele sobre o orgasmo. Ele fala que o orgasmo segue sempre uma linha, ele tem um esquema para isso, que é o que? Tensão, carga, orgasmo, descarga e relaxamento. Se não tiver essas quatro etapas, se não tiverem essas quatro etapas, você não teve o orgasmo pleno, né? Então, por quê? Tensão, orgasmo, relaxamento, contração e expansão. Tem que ter essas duas coisas. E quando tem a expansão, todos os músculos do corpo ficam relaxados, expandem, né? Então, a contração máxima, né? O orgasmo e expansão, tá? E aí ele descobriu que isso também tem uma energia. Essa energia, ele conseguiu depois canalizar essa energia. E ele criou os acumuladores de orgon, né? Que é uma caixa de madeira, onde tem madeira fora, recheada essa madeira com algodão, palha de aço, algodão, palha de aço, algodão, palha de aço, de uma até 10 camadas, e a última é uma chapa de ferro, né? Uma chapa. Então o que acontece? Essa energia que também está presente no orgasmo, ela também está dispersa no mundo e você pode criar um acumulador e coletar essa energia. Tanto é que no livro A Biopatia do Câncer ele fala muito disso, né? Quando a gente fala de biopatia é todo o encolhimento visto em um organismo vivo, inclusive nos humanos, né? O câncer é fruto desse encolhimento, tá? Que nem repressões em uma criança, cala a boca, engole o choro, não conta isso, não fala isso, gera uma tensão maior na garganta, né? Geralmente essa criança vai ter unha do dedão encravada, e uma tensão aqui nessa região muito forte, que ela tem que segurar, e ela aprende isso, a manter isso até na vida adulta. Num primeiro momento, esse encouraçamento dessa região gera uma falta de expansão. Num segundo momento, pode gerar um câncer na laringe, tá? Porque o encolhimento ficou tão severo que não impede a expansão, gera a contração. Então, Reich fala que todo processo de degeneração está ligado a um processo de contração. E vocês vão ver aí nos vídeos e nas fotos que a banana que ficou dentro do acumulador, ela foi, né, houve o processo de putrefação, mas muito mais lento do que aquela que estava fora. A que estava fora encolheu muito mais do que a que está dentro. E eu fiz esse experimento porque eu tinha uma tese, que era o quê? A orgonite, né, ela é um retificador, segundo dizem, um retificador da energia orgon de Reich. Então, o que seria um retificador? Eu pego uma energia, independente dela, tá pairando no ambiente, sendo boa ou ruim, vindo de aparelhos eletromagnéticos, vindo do cosmos, vindo de onde for,
mas ela pode estar contaminada. A orgonite, ela puxa essa energia para ela através do metal. Essa energia, a hora que chega no metal, é retificada pelo cristal, e essa energia retificada pelo cristal fica presa no material orgânico, que no caso é a resina. E aí ela vai saindo aos poucos ao ambiente. Então a energia chega toda descompensada, o cristal retifica ela numa forma harmônica e solta uma energia harmônica. Essa é a teoria da orgonite, né? Que não tem, a orgonite, ela é posterior à caixa orgânica de Reich. Então eu quis unir as duas coisas. Eu quis unir a orgonite com a caixa orgânica. Então eu fiz uma caixa orgânica com uma parede de orgonite. E a minha tese era, se isso funcionar, independente do ambiente que eu colocar, a energia que tiver lá dentro vai ser uma energia saudável. Tá? Então isso evitaria grandes transtornos, né? Eu posso fazer agora uma caixa grande e revestir ela inteirinha com uma parede fina desse material que eu fiz, e eu sei que ela vai estar retificada lá dentro. Essa era a minha ideia. Só que eu não vou fazer uma caixa enorme para fazer teste, então eu fiz uma caixa pequena, coloquei ela num ambiente totalmente insalubre, né? E vocês vão ver o resultado aí nos próximos vídeos, que teoricamente deu certo, né? Eu estou super feliz porque deu certo, tá? Houve o efeito que eu esperava. Óbvio, vou repetir com outras frutas, vou repetir com outras coisas e vou colocando para vocês aí os experimentos, mas eu quero que vocês saibam da existência disso. A ideia principal não é nem provar se está certo, é que vocês saibam disso, que vocês ponham à prova isso, que vocês falem, tá, vamos ver se dá certo, porque é isso que eu estou fazendo. Quando eu pego uma coisa, eu não acredito de imediato, eu leio, acho interessante e vou pôr à prova, e depois eu vou ver como eu posso usar isso no que eu faço, né? Que nem o transe hipnótico tem a ver com a energia orgão? Tem! Durante o transe hipnótico é formado um negócio chamado egrégora. Essa egrégora é mantida pelo potencial das duas mentes, do hipnotista e do hipnotizado. Mas fora isso, há uma ampliação daquilo, que é fruto do quê? Dessa energia orgão que acaba se acumulando também ali. Por isso que quando há a formação da egrégora, nem o hipnotista nem o hipnotizado ficam cansados após a sessão. É interessante isso, né? E essa tese eu consegui comprovar nas minhas idas à cidade de Perdões, né, na clínica Vivari da Seminha, onde eu atendia 20 pessoas num final de semana. Eu começava a atender às 8 horas da manhã e acabava às 9 horas da noite. Né, uma atrás da outra. Cansado? Ficava, porque tinha viagem a noite toda, mas não destruído. Porque existia uma renovação a cada pessoa do potencial energético. E isso Reich queria canalizar, por isso ele criou o acumulador de orgão, né? Então é muito interessante quando você lê o livro A Biopatia do Câncer, você começar a compreender os processos que levaram à criação disso. Não foi do nada. Ele descobriu, gente, que uma pessoa com câncer, o sangue dela, ele tem um brilho azul, porque os bíons aparecem no sangue. E uma pessoa com câncer, ela tem mais bacilo T, que ele chamou bacilo da morte, do que bíons azuis. E ele descobriu que daria para melhorar a qualidade daquele bioorganismo usando o acumulador de orgão. Porque o acumulador de orgão fortalece os bios que a pessoa já tem, faz com que ela consiga criar mais bíons, e esses bíons conseguem atuar sobre o bacilo T, minimizando os efeitos dele no organismo e causando inclusive a expansão daquele organismo que estava num processo de contração, né? Então vale a pena estudar Reich. Se você conhece pessoas tensas, isso é a primeira atenção de fechamento e de encolhimento daquele organismo. Primeiro sintoma. O segundo pode vir as doenças. Por isso que ele chama de biopatia. É uma doença da vida.
Entre as biopatias tem a biopatia do câncer, né? Então vale muito a pena estudar Reich e saber um pouco da ideia desse cara. Esse cara foi um dos primeiros no mundo a falar que o corpo era o inconsciente da pessoa. Ele é o pai da biodinâmica praticamente, tá? Foi muito perseguido, foi um dos primeiros a falar em em educação sexual em 1920, né, na década de 20 e 30. Imagina a cabeça desse cara e o quanto ele sofreu com isso, né? Espero que vocês gostem aí dos próximos vídeos e eu estou muito feliz com o resultado desse novo experimento. Vou fazer mais, né? Aproveitar que a caixa está aí, agora vou fazer com leite, né? Quero fazer com maçã e assim vai indo e eu vou postando os vídeos aqui com vocês para a gente também ir acompanhando, tá bom? Não basta só eu acreditar nisso, eu quero que as pessoas vejam, critiquem, apontem sugestões, apontem meios científicos melhores para validação disso, né? A ideia é essa, é divulgar, tá bom? Um abração. Vamos lá, mais um experimento finalizado com a caixa orgânica, né? O que eu fiz? Eu fiz uma caixa, né? Uma placa, na verdade, que é ferro, resina e pó de quartzo moído, tá? Então eu resolvi misturar essas três coisas, fazer uma massinha e fazer uma placa. E dessa placa fui fazendo mais placas e montei uma caixa nesse sentido. A parte de baixo da caixa, ela ficou oca, então eu coloquei, como é que fala? Eu coloquei algodão, palha de aço. Algodão, palha de aço, ela ficou com 5 camadas, tá? Que é a que eu mostrei no vídeo anterior, que eu estava usando. Agora eu fiz uma outra como tampa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu fiz esse experimento exatamente no lugar aqui do escritório onde tem muita eletricidade rodando, né? Aqui fica o controle do ar-condicionado, ó, que puxa uma energia feroz, micro-ondas, geladeira, e eles estão ali, ó. Tá vendo a caixinha ali, ó, no canto, bem perto da janela? Tá ali. Então eu usei para ver o quanto essas energias iriam interferir na experiência, tá bom? Então agora eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês lá como é que ficou isso. Ok? Deixa eu só ver como é que eu viro a câmera aqui. Ó, virei a câmera, tá? Então aqui, ó, tá a caixa com a tampa. Eu vou tirar agora para vocês verem. Ó, a tampa é oca, né? Tá vendo? Então essa aqui a parede dela é feita de resina, ferro e quartzo moído, tá? Aqui ela ficou aqui, são 15 dias. Eu vou ver direitinho, mas acredito que deu 15 dias. Vocês podem reparar que essa que ficou tampada dentro dessa caixa, ela tá ainda gordinha, né? Ela tem ainda umidade, tá? E aqui ficou fora, ó, eu deixei ali, tá? Então eu vou filmar de perto para vocês verem, ó. Aqui ficou fora, tá bem seca mesmo, tá bom? Então agora eu vou cortar as duas e vou filmar depois por dentro e continuar o vídeo mostrando como ficou por dentro, se há uma diferença brutal, né? Essa tá bem mais seca e preta, essa aqui ainda tem um pouco de umidade no meio. Então significa que funcionou, o experimento funcionou, mesmo estando aqui nesse ambiente totalmente hostil, né? Ele energeticamente falando, e ele é por causa da eletricidade que está rodando aqui. Então eu vou parar agora e cortar elas e venho para mostrar continuidade aqui ao experimento. Essa caixinha aqui é aquela que eu já coloquei no canal, né? Agora ela tá, aqui tem uma placa de ferro e depois eu coloquei resina com a mesma textura que essa, que é ferro, resina e pó de quartzo moído, né? Essa aqui foi inteirinha, só ferro, resina e pó de quartzo. Essa aqui tem alumínio, isso aqui é alumínio, tá? Então essa aqui tem a base de alumínio e aqui ferro
e aqui é só de ferro oca, né? Então fica assim. Então essa banana que está aqui ficou aqui dentro por aproximadamente 15 dias. Tá? Eu vou ver direitinho nas fotos e eu vou colocar as fotos do experimento no final do vídeo. Agora eu vou abrir as duas bananas. Essa aqui ficou fora da caixa. Dá pra ver aí. Vou deixar aqui assim, ó. Esse cabinho tá atrapalhando, né? Vou cortar fora. Aí a gente tem uma ideia boa. Então tá aqui. Agora eu vou cortar que tá dentro, ficou dentro da caixa. Olha a diferença, gente. Brutal. Essa aqui tá muito mais seca, né? Bem mais seca, bem mais murcha. Inclusive dentro, né? Ó. Essa aqui não. Essa aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a camada de polpa ainda. Tá vendo? Então, a minha ideia era o quê? Fazer uma caixa orgânica unindo os dois estudos, a orgonite com a caixa orgânica de Reich, né? Então, por aqui eu fiz o quê? Eu consegui comprovar que mesmo a energia nociva do ambiente não interferiu no experimento, graças à combinação de resina, ferro e pó de quartzo, tá? Porque essa combinação filtra as energias nocivas e consegue minimizar o impacto dela dentro da caixa na energia orgânica que é formada aqui dentro. E a maior prova está aqui, né? É nítido a diferença, é brutal a diferença das duas. Essa aqui está muito mais encolhida e essa aqui não, né? 15 dias de diferença entre colocar elas na caixa e fazer o final do experimento aproximadamente. Eu vou mostrar as fotos para vocês desde o dia que eu coloquei até o final, no final do vídeo, tá? Tá aí mais um experimento com a energia orgão e o que eu estou desenvolvendo em cima dela, tá bom?